Boa noite, nossos amigos e estudiosos interessados nos estudos do Espiritismo. Hoje, que é dia 31 de janeiro de 2022, com todo prazer, voltamos a apresentar o programa Encontro com o Espiritismo, que, como sabemos, é da produção da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, aqui da cidade de Limoeiro, Pernambuco. E antes de apresentar o tema para os estudos desta noite, gostaríamos de citar aqui no Evangelho segundo o Espiritismo uma frase de Allan Kardec sobre o Espiritismo, que o Espiritismo, este desconhecido, este ignorado, ele existe desde o começo da humanidade. Quando surgiram as primeiras civilizações aqui do planeta Terra, já existia o Espiritismo em forma de fenômeno, de aparições de espírito, que é justamente o que o Espiritismo é o objeto de estudo, de pesquisa da ciência do Espiritismo. E Allan Kardec, ampliando esse conhecimento, ele diz numa pequena frase aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz: o Espiritismo se encontra em toda a parte, na antiguidade e em todas as épocas da humanidade. Não é novo. Os fenômenos que o Espiritismo estuda não é novo. Em todas as regiões acham-se vestígios, sinais do Espiritismo nos escritos, nas crenças e nos monumentos. É por isso que, se a doutrina espírita abre novos horizontes para o futuro da humanidade, também lança uma luz não menos elucidativa sobre os mistérios da natureza, os mistérios do passado. O Espiritismo abre novos horizontes, portais de entrada para o estudo da natureza, o estudo do universo, porque o Espiritismo, ele, além do que Kardec nos diz aqui, o Espiritismo abre novos horizontes, é universalista, o Espiritismo, e ele, o objeto de estudo do Espiritismo é o Espírito encarnado e desencarnado, é o objeto de estudo do Espiritismo. Espiritismo que se constitui de três partes: ciência, filosofia e religião. Muita gente acha, ignora quando se diz que o Espiritismo é religião. Porque, segundo elas, o Espiritismo não é religião porque não tem culto exterior, não tem igreja, não tem culto exterior, não tem rituais, não tem idolatria, não tem céu, dogma de céu, de inferno, de purgatório. O Espiritismo não tem milagres, explica os milagres, mas ele mesmo não tem milagre, nem faz milagre. O Espiritismo não tem sobrenatural. As aparições dos espíritos, a mediunidade, os fenômenos espíritas de uma forma geral, como diz Kardec, existem desde os primórdios da civilização humana. O Espiritismo não tem misticismo, é inimigo do misticismo. E o misticismo é a base das igrejas, das religiões. O Espiritismo não tem o culto exterior. O Espiritismo não tem sacerdócio organizado, não tem organização de pastores organizado. O Espiritismo não aprova dízimo, nem tem dízimo. O Espiritismo é pobre,
é pobre e continuará pobre, seguindo os ensinamentos do Cristo. Logo, o Espiritismo é religião porque entreguemos a palavra ao próprio Allan Kardec. O que é que Kardec diz? Ele diz: o Espiritismo é a religião que une todos os homens entre si pela fraternidade e ao mesmo tempo liga todos os homens a Deus. Nós nos regozijamos, é o que Kardec diz, em reafirmar que o Espiritismo é religião, porque é a religião que une todos os homens pela fraternidade. É isso aí. E que desperta na criatura humana o verdadeiro sentimento de adoração a Deus. É religião. Complementando, porque a sua bandeira é a bandeira da caridade. É universal. Todo mundo pode conhecer o Espiritismo, porque o Espiritismo não veio para os espíritas. O Espiritismo veio para a humanidade, veio para os homens. Logo, ele é universalista. E o livro dos Espíritos, segundo os Espíritos superiores, é o livro que é a síntese, vem dos Espíritos, conhecimento, é a síntese do conhecimento universal, é o Espiritismo. O Espiritismo é religião nesse sentido, porque modifica o homem, melhora a natureza do homem, reforma o homem, faz do homem considerado demônio, faz desse homem um anjo, um espírito superior, com base na evolução dos seres. Porque Deus não criou Satanás, Deus não criou já pronto os anjos, não. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, do zero. Todos tiveram a mesma partida. Chegam a ser anjo através dos bilhões de anos. Nós, conforme ensina o Espiritismo, todos nós seremos o Cristo, mais um Cristo, nos bilhões de anos para frente. Como Jesus, nos bilhões de anos para trás, foi um de nós. Porque Deus não tem privilégio. Deus não tem privilégio. Deus não criou Satanás, nem Deus criou o homem mau, e ao mesmo tempo criou um anjo no paraíso. Esse não é o Deus ensinado pelo Espiritismo. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, e todos evoluíram. Os anjos são anjos ao seu próprio custo. Seu trabalho, sua dor, seu sofrimento passou pelos mundos, pelos planetas inferiores, como nós estamos passando. Porque a meta de todos os espíritos criados por Deus é ser anjos. Todos serão anjos. E de maneira que esse é o pensamento inicial do estudo de hoje, o tema do Espiritismo. E nós apresentamos aqui duas obras e sugerimos, apenas uma sugestão, se você quiser conhecer um Espiritismo muito mais avançado, aprofundado, que toca em todos os ramos da cultura humana, desvenda os mistérios da natureza, o Espiritismo, leia do sábio e filósofo e apóstolo do Espiritismo, que foi um apóstolo do Espiritismo, amigo de Allan Kardec, que trabalhou na obra do Espiritismo. Camille Flammarion, um sábio, Deus na natureza. Leia esta obra, Deus na natureza. Mas esta outra obra, ele tem mais de 10, Camille Flammarion. Para não esquecermos, foi ele que, no túmulo de Allan Kardec, no enterramento, ele fez o discurso e disse: aqui está o bom senso encarnado. Se referia ao próprio Allan Kardec. Camille Flammarion,
o fim do mundo. Ele era um sábio, Camille Flammarion, era um sábio, apóstolo do Espiritismo, ainda jovem, e era, acima de tudo, um astrônomo famoso, bastante conhecido nos países do mundo inteiro, principalmente nos países da Europa, notadamente na França, onde ele foi um sábio e assistente de Allan Kardec. E hoje nós também vamos ler aqui do autor Torres Pastorino, que para o conhecimento de todos, Torres Pastorino é o autor de Minutos da Sabedoria, este livreto, que todo mundo pode conhecer. Se você está com depressão, está com problemas de obsessão, problemas espirituais e não sabe resolver, leia este livrinho, porque todo mundo tem momentos de perturbação, é normal, e ele ensina como administrar as perturbações do dia a dia, perturbações resultado ou consequência de influência de espíritos doentes, espíritos obsessores, espíritos perturbadores, espíritos malfeitores. Todo mundo recebe essas influências do mundo espiritual, do invisível, e ele ensina aqui, ao lado do Evangelho segundo o Espiritismo, como você administrar a si mesmo, administrar o pensamento, administrar a ideia, administrar o espírito, sua própria alma, e continuar vivendo na vida, e evitar o quê? A prática do mal, e evitar o suicídio. E como ele diz aqui, vamos ler um pedacinho do que ele diz. O Torres Pastorino. Quem foi ele? Ele foi um sacerdote da Igreja Católica. Depois, ele se converteu ao Espiritismo. Passou para o mundo espiritual já como espírita e deixou algumas obras. Vamos ver o que ele diz. Não se exalte, não se irrite, não discuta. É o que ele diz. A mansidão e a serenidade conquistam os corações e representam a felicidade. Brando e pacífico. Muito embora, algumas vezes, nós, às vezes, saímos do sério, dependendo muito das criaturas que estão ao nosso lado e que muitas vezes nos irritam. Mas o conselho aqui de Torres Pastorino é para que aprendamos a nos controlar. Esse é o conselho dele. E ele vai mais. Ninguém resiste a uma pessoa calma, branda e serena. Mas a pessoa calma, branda e serena não é aquela que aprova injustiça, aprova erro, aprova violência. Não, não é esse. E diz mais ele, não há força que derrube a mansidão, e nada é empecilho para a mansidão. E ele termina aqui o seu pensamento. Os mansos e serenos conseguem tudo o que desejam na terra, com a vantagem de jamais estragarem sua saúde tão preciosa. Ele mostrando aqui, acima de tudo, que a raiva pode matar. Uma raiva muito agressiva pode dar derrame, e muita gente tem tido derrame com a raiva. E assim nós terminamos o programa de hoje, Encontro com o Espiritismo. Muita paz para todos.